Começando aqui mais uma discussão da nossa disciplina, paisagem como categoria de análise nos estudos geográficos. A gente passa a discutir agora breves comentários, tá? Não é uma aula aprofundada, são apenas breves comentários sobre a fenomenologia e como a fenomenologia é importante para os estudos da paisagem. A paisagem ela é entendida como a relação indissociável entre os elementos antrópicos e naturais, dentro dos vários subsistemas que esse sistema paisagem pode formar e o geógrafo tem que analisar. Alguns elementos dos subsistemas não são muito fáceis de visualizar e você precisa entender por meio da interposição ou da confrontação direta com os sujeitos da paisagem. Eles têm essas informações. Essas informações às vezes não estão nos livros, não estão nas imagens de satélites, não estão nos elementos da paisagem que você leva para os laboratórios para tentar estudá-lo. Elas estão na mente, no olhar, no sentir, no cotidiano dos sujeitos que vivem aquele espaço inerente à paisagem. E a fenomenologia ela vem justamente para compreender o existencial desse sujeito que compõe a paisagem. A partir daí a gente começa então a nossa discussão partindo do pressuposto de que nas constantes tentativas da geografia se firmar como ciência, ela acabou se distanciando um pouco de algumas noções muito importantes. Dentre essas noções está a do descritivo, né? O que para a análise da paisagem é muito importante. A ideia de elencar elementos da paisagem é muito importante, descrevê-los de maneira detalhada para depois analisá-lo, ou ir analisando e descrevendo ao mesmo tempo, é tão importante quanto qualquer outro caráter analítico dos estudos geográficos. Mas, por grandes críticas mais aprofundadas que os geógrafos foram se fazendo ao longo da evolução da geografia enquanto ciência, a descrição foi deixada de lado. Foi vista até como algo negativo para as análises ou os estudos geográficos. Mas a filosofia da paisagem vem trazendo para a gente uma noção de que é imprescindível você trazer o caráter descritivo para os estudos da paisagem, como ferramenta metodológica. E outro item que agora vem tomando mais abrangência nos estudos da paisagem é o caráter perceptivo, é o sensível da paisagem que está muito e diretamente atrelado ao fenomenológico, né? O que nós temos à frente dos nossos olhos é apenas o que a visão alcança. Mas enquanto observador, pesquisador, geógrafo, nossos olhos têm que buscar o invisível da paisagem. E esse invisível muitas vezes está no sensível, no perceptivo de outros sujeitos que não o pesquisador. Sujeitos que estão cotidianamente nesses territórios e nesses territórios onde as paisagens estão se manifestando. Por isso que é importante a gente tomar a fenomenologia como uma ferramenta para os estudos da paisagem. O Helfs, no seu livro A Base Fenomenológica da Geografia Física, no artigo, na verdade, na revista de Rio Claro, ele traz que a presença e o envolvimento do homem na paisagem é o que une os elementos dessa paisagem, é o que dá significado, é o que dá forma. Ou seja, a presença do homem na paisagem, a existência do homem na paisagem é o que vai colorir essa paisagem. O que ele quer dizer com isso? As ações humanas elas são muito importantes no processo de construção da paisagem. A paisagem é uma entidade construída, organizada por forças naturais e por forças antrópicas, sendo que as forças antrópicas têm um poder muito grande e rápido de organização dos elementos da paisagem, e é o que o Helfs vai chamar de colorir a paisagem, né? Essa cor pode ser uma cor aí, vamos dizer, acinzentada
ou seja, causando impactos negativos na paisagem. E aí eu trago sempre essa reflexão de que conforme o homem vai evoluindo, as ações dele é tão profunda com a natureza que ele fica tão fora da natureza que não percebe que ele vai destruindo, né? E geralmente o homem vai destruindo a natureza construindo edificações, elementos artificiais e paisagens artificiais para o seu bem individual ou coletivo, mas de toda forma é para o bem do homem e não necessariamente para o bem da natureza, né? Então, a presença do homem, a existência humana, colorindo e sendo colorido pelas organizações da paisagem, tem que ser estudado de caráter fenomenológico, porque é a partir desse existencial que você vai descobrir então qual que é o poder que o homem teve de modificar essa paisagem e quais problemas ambientais que essa modificação causou na paisagem. Aí vem uma pergunta que é do Helft também. A visualidade seria um pilar imutável na construção teórica da paisagem, resistente a todas as mudanças no pensamento geográfico? O visual sempre perseguiu os pesquisadores da análise da paisagem. E muitas vezes, sobretudo nessa mercantilização dos trabalhos científicos em todas as ciências, mas também na geografia, trouxe para o geógrafo um problema de método, onde os trabalhos de análise da paisagem ficaram muito, por terem que ser muito rápidos, eles ficaram muito superficiais, onde simplesmente se ficava no descritivo do visível. E aí foram as grandes críticas às análises das paisagens. Eram sempre análises muito descritivas e descrevendo o visível. Mas descrevendo para quê? Aprofundar as análises para quê? Né? Principalmente para o planejamento é o importante. E aí vem as concepções de vários autores que dizem que é preciso ter como subsídio uma filosofia da paisagem. Você tem que estar mais aprofundado nas concepções da paisagem e mais especificamente nas abordagens fenomenológicas. Tá? E por quê? Para considerar que a relação é indistinta do que é visto, né, e de quem vê. Ou seja, a partir do momento que eu observo uma paisagem para analisá-la, eu estou imbuído de uma cognição, de uma construção que foi feita pelos estudos geográficos. Então eu faço uma análise. Mas tem uma frase muito bacana do Georges Bertrand, francês, que analisa a paisagem também nos estudos geográficos, que diz: a paisagem nasce a partir do momento que um olhar cruza um território, que vem muito a contribuir, a complementar isso, essa frase que, ao considerarem as relações indistintas entre o que é visto e quem vê. Então a paisagem nasce quando um olhar cruza o território. Isso depende muito de quem está vendo a paisagem. Eu gosto muito dessas crianças aqui dessa imagem, que são crianças de um condomínio e uma criança de uma população tradicional, de um povo tradicional, brincando aí na natureza. A relação dessas crianças com a paisagem depende ou está muito diretamente ligado ao cognitivo dela. Se eu colocar as crianças para fazer um olhar na mesma direção, cada uma vai valorizar elementos distintos. Uns vão valorizar mais elementos da natureza, outros valorizarem mais elementos antrópicos. E esse olhar vai almejar então projetos para a futura paisagem daquele local. Só que quem tiver mais poder nas relações sociais, políticas e econômicas vai conseguir mudar aquela paisagem, porque a paisagem vai mudar, ela é mutável, mas ela é mutável de maneira veloz ou lenta de acordo com o poder das relações de mutação, que depende dos agentes ou dos sujeitos que vão fazer a mutação. E esses sujeitos, depende do olhar dele naquele território, ele vai mudar de acordo com as suas concepções, né? E aí vem a ideia de paisagens cênicas, paisagens bonitas. É bonita para quem, né? Eu citei já um exemplo do tudo e do nada, né? Olha, ali naquela paisagem não tem nada, só tem concreto, só tem prédio. Ou, nossa, ali tem tudo, tem banco,
tem praça, tem mercado, né? Tudo, essa ideia do tudo e do nada tem a ver com o olhar de quem vê, a percepção, a cognição, né? A experiência que os sujeitos têm das paisagens. Então, o seu objeto de estudo tem sujeitos que estão ali organizando, reorganizando e utilizando cotidianamente o seu objeto. Qual que é a percepção daquele sujeito? Qual que é a experiência do sujeito com a paisagem que você está analisando? Recentemente, desde a década de 90, que as concepções do território passaram a considerar mais essa ideia do subjetivo, que a grande crítica na fenomenologia é que ela é subjetiva, né? É simbólica demais. E nós vemos numa geografia tão positivista, quantitativa, que acabava mostrando que a subjetividade não tinha lugar para essa análise. Você tinha que quantificar, matematizar, pegar uma imagem de satélite, mostrar zonas e não deixar subjetivo ou simbólico demais, porque isso corre o risco de perder o caráter científico da pesquisa, o que está mudando na geografia a partir da década de 90. Nessa ideia de algumas concepções de território serem consideradas para as análises subjetivas, a noção de conflito, isso é importante, é uma grande ferramenta para que vocês entendam as mudanças da paisagem. Tá? Eu trago para vocês aqui, portanto, uma figura, e essa figura é da região de Dourados. Essa é a paisagem rural de Dourados, com sujeitos tradicionais indígenas caminhando por uma área com elementos da natureza, né? No entanto, esses elementos da natureza, principalmente esse daqui, não é natural da região, é introduzido, é antrópico, é a soja, é o agronegócio. E a relação desses sujeitos, que é muito intrínseca com a natureza, é uma relação conflituosa com esse elemento da natureza aqui, que foi introduzido. Né? Então, a partir da sua conversa com esse sujeito, você começa a entender o que tem de conflito nessa paisagem, qual a magnitude dos conflitos. Né? E essa magnitude vai te dar uma ideia da reorganização das novas formas no tempo e no espaço, e entender então essas paisagens a partir do olhar do sujeito. E esses sujeitos das fotos têm voz, mas o dono do agronegócio, o fazendeiro, o empresário da multinacional também pode ter voz. Então depende dos tipos de sujeitos diferentes, você analisa conflitos, analisa percepções que vão projetar os futuros dessas paisagens e você consegue até fazer análise preditiva. Olha, na linha que está tendo agora, como os empresários têm um poder político e econômico maior, o desmatamento vai continuar nessa região e a população de povos tradicionais vão perder espaço e a paisagem vai ter uma mudança abrupta nos próximos anos. Tá? Então é isso que é considerar o subjetivo, o simbólico e a narrativa dos sujeitos a partir da ideia de conflito. Isso pelas concepções do território na análise da paisagem. Outra ideia importante aqui já do Bess, Jean-Marc Bess, vem da ideia da complexidade da paisagem, do jogo entre o interno e o externo, que nós vamos entender depois como o visível e o invisível. Ele traz uma importante narrativa que em primeiro lugar, essa parte invisível do espaço, que bordeja e extravasa constantemente o visível. A gente tem que tentar descobrir isso, porque a parte invisível, ela também tem uma vida tumultuosa. Né? A paisagem seria, assim, um convite para explorar as dobras do visível. Né? E isso é muito com o que o Messias chama de a paisagem, ele compara a paisagem com a ponta do iceberg. Quando você observa um iceberg lá no oceano, o que você está vendo é só a ponta dele, que é muito menor do que o todo que está submerso, que está escondido, que está invisível. E se você não tiver a noção dessa invisibilidade, você vai bater o navio e vai afundar, né? Como o Titanic bateu no iceberg. Portanto, a ideia é que a partir do visível
você descrevendo o visível, elencando elementos básicos do visível, você passa então a tentar descobrir o que está submerso, o invisível, né? O que bordeja aí constantemente do visível. Essa ideia é muito importante para entender que a partir do momento que você vai buscar o invisível, você pode utilizar do subjetivo, que a fenomenologia tanto traz aí para a gente. E aí, por fim, por que é interessante entender esse subjetivo, fenomenológico, perceptivo? Porque depende, como eu falei, do poder aquisitivo dos sujeitos, ele vai construir paisagem de acordo com o que ele entende como paisagem socialmente benéfica para o coletivo dele, para a bolha dele, né? Então essa ideia aqui que vem do Messias dos Passos fala que a valorização da paisagem pelos meios de informação moderno e da comunicação na escala industrial está na moda, né? Então, o que quer dizer isso? Você homogeneizar paisagens contidas como moderno ou como industrial, né? Visto pelas televisões, pelas mídias. Os shoppings são exemplos disso. O shopping é uma reprodução de um cenário, de uma paisagem moderna, que foge completamente do rural, do natural, porque o shopping é um elemento urbano que advém da modernidade. Em qualquer lugar do mundo que você entrar no shopping, você não vai ter noção da noite, do dia e nem de onde você está, porque o objetivo ali é o consumo, né? Portanto, tudo é muito elaborado para atender uma classe econômica que tem uma percepção voltada para o consumo, ok? Os condomínios, por exemplo, de luxo no Brasil, que tentam reproduzir paisagens de outros climas, de outras culturas. Então, a maioria dos condomínios no Brasil é aquela paisagem sem muros, né? Com gramado, um jardim que vai até a rua, que reproduz um cenário norte-americano, um cenário europeu, que dá para a gente uma percepção do luxo, né? De um modo de vida, de um padrão de vida diferente do que a gente está acostumado. A partir disso, você tem a construção de uma paisagem artificial que é vendida, valorizada, né? E muitas vezes considerada inclusive como beleza cênica, porque é posto na cabeça das pessoas que é belo, e aí você compra o belo porque é um objeto manipulado, né? Outro exemplo que eu trago aqui para vocês é o contrário, aquele que quer sair do moderno e ir para o não moderno. No entanto, como por exemplo no meio de uma floresta, ele quer ter o conforto do moderno. Então você tem aí grandes hotéis luxuosos em meio à floresta amazônica que só vai ter acesso àqueles que têm dinheiro, aqueles que têm o preço do mercado ao seu acesso, né? E, portanto, podem comprar. Ou seja, eu vou para uma paisagem, mas eu levo vários elementos de outra paisagem para poder ter o meu conforto, porque a minha percepção é outra. Então, cada uma dessas paisagens que eu falei, elas podem ser estudadas, mas tem que ser estudada a partir dos sujeitos que manipulam os objetos para formarem essas paisagens, né? E aí a gente entra então com um caráter mais metodológico. Eu gosto muito dessa expressão que vem também do Helfs ali, que é investigar a experiência do território, a trazer ao debate o território como vivido e experienciado pelo ser no mundo. Aqui que é importante, porque a ideia da fenomenologia está muito no ser no mundo. Quem que é o ser no mundo? Num conjunto de relações com os outros, né? Então você tem sempre na paisagem o ser no mundo e os outros, e eles estão sempre se relacionando com os objetos no mundo, tá? Tem que entender esse ser no mundo, na sua paisagem, esse sujeito, de onde ele vem,
o que ele traz como cultura, o que ele traz como percepção e qual elemento da cultura dele ele está ali territorializando naquela paisagem, né? Ou quais elementos que não é da cultura dele que ele está introduzindo naquela paisagem justamente por uma questão de influências territoriais. Então eu trago aqui mais uma vez imagens de Dourados, lá das aldeias indígenas de Dourados, onde você tem uma manutenção dos costumes na organização cotidiana, trazendo paisagens aí muito próximas à população tradicional indígena primitiva, mas ao mesmo tempo os jovens dessas comunidades são jovens que têm acesso a iPhones, a televisão e a culturas muito distintas da dele, né? Eu não lembro quem que é esse grupo, se não me engano, MC Bro, tem que dar uma olhada, mas é um grupo de rap indígena que faz muito sucesso na região e agora saindo para o Brasil, que traz aí dentro da cultura do rap, que é uma cultura urbana, o rap nasce da modernidade urbana, né? Descreve inicialmente conflitos urbanos e esse grupo indígena vem descrevendo conflitos rurais, indígenas, de população tradicional, mas tenta sempre uma indumentária mais moderna, né? Então esse conflito de quem é esse ser no mundo, qual a relação dele com os outros e a relação com os objetos no mundo. Então são investigações que estão intrinsecamente ligadas à paisagem. Tá? Outra ideia importante é necessário que entendemos a paisagem para além do olhar, ou ainda antes do olhar, pois estamos nas paisagens antes de vê-la. Ou seja, as paisagens têm história. E se ela tem história, tem marcas nessa paisagem. E muitas marcas eu não consigo observar. Alguém que esteve nessa paisagem vai ter que me mostrar. Eu trago aqui para vocês, por exemplo, algumas fotos aqui antes e depois, né, de alguns lugares do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o antes e o depois, né, a modernidade. Mas eu gosto muito dessa daqui, que é Três Lagoas. É um sujeito da paisagem, que não tem o nome, não tem a cara, mas ele tem um elemento muito importante. Ele tem uma foto da fonte da praça central de Três Lagoas, que muitos três-lagoenses consideram um dos pontos mais importantes, dos elementos mais importantes da cidade, de história da cidade, que foi retirada e foi colocado no local a estátua do Ramstebet. São dois elementos que constituem uma paisagem antes e agora, e os dois elementos têm importância política. E mostra quais sujeitos que conseguiram movimentar essa paisagem. Os sujeitos cotidianos que adoravam aquela fonte, até hoje tem uma nostalgia de relembrar dessa saudade, ou os sujeitos políticos que nem moram na cidade mais, mas conseguem colocar as suas marcas nesse território, que inclusive são marcas que têm muitas conotações econômicas, sociais com relação a essa paisagem. E por fim, já para encerrar, a ligação dos elementos de uma paisagem se dá no próprio homem e não fora dele, não existindo critérios pré-determinados para identificação e delimitação das paisagens. É uma questão metodológica. Não existe critérios para você identificar e delimitar paisagens. O seu critério é o que a paisagem realmente é e depende muito de que paisagem você está falando. Uma imagem de satélite dá vários critérios de forma, padrão, cores, que te permite delimitar espaços, zonas homogêneas. Mas a paisagem não é homogênea, é heterogênea. E às vezes você precisa do sujeito para te dizer quais são os limites da paisagem que ele entende como a sua paisagem que ele sente, né? Então é muito comum, por exemplo, os mapas mentais, a cartografia social, que você vai lá naquela população, no seu Zé, que está lá com 60, 70, 80 anos, e pede para ele relembrar o que tinha naquela paisagem há mais de 100 anos atrás, ali, de acordo com o que o avô dele contava para ele, ou o que ele viu, e ele faz um desenho de alguns elementos, de alguns símbolos, de alguns ícones, e esses ícones, símbolos e elementos vão ser interpretados pelo analista,
que é você, geógrafo, que junto com outras informações vai poder criar um mapa que a imagem de satélite não pôde te dar. A imagem de satélite só tem dados aí de 1970 e olha lá, com uma resolução muito de difícil acesso, né? Resoluções mais aprofundadas, mais detalhadas de imagem de satélite você vai ter depois da década de 90, né? Mas se você quiser reproduzir um território dos anos 50, você vai precisar da ajuda de alguém que esteve lá, ou de alguém cuja família lhe passou informações, mesmo que subjetivas, e que vai permitir trazer símbolos, ícones, desenhos de uma cartografia social, coletiva e participativa que tem as bases fenomenológicas ou a geografia humanista como seus principais pilares, tá? Então a ideia que eu quero passar para vocês é isso. O sujeito, ele tem importância. O sujeito, ele tem dados. E esses dados, por mais subjetivos que sejam, eles são científicos e cabem na geografia por meio da fenomenologia que foi apropriada nos estudos da paisagem. E na sua paisagem, independente do estudo que você está fazendo geográfico, tem gente. E se tem gente, tem história. E se tem história, tem dados que podem ser analisados, tá? Tem um pesquisador muito famoso na geografia, que vem lá da Unicamp, se não me engano, de Londrina talvez, acho que ele é formado em Londrina, depois foi para a Unicamp, que é o professor Marandola Júnior. Ele traz muitas informações, publicações sobre a fenomenologia na geografia, e além desse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu deixo mais 2 vídeos de entrevista do professor Marandola para que vocês entendam um pouco mais sobre a fenomenologia. Ok?